E aí galera, aqui é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é para conversar um pouquinho sobre as Guerras Asgardianas e também sobre a Canção do Carrasco, quadrinhos dos X-Men que foram prometidos pela editora Panini para esse ano de 2021 aqui no Brasil, sendo que são republicações porque outrora também foram publicados pela editora Abril. Vale dizer que a Canção do Carrasco a Panini prometeu em formato com capa cartão. E no caso, As Guerras Asgardianas deve sair em capa dura aí pelo selo Marvel Vintage. Antes da gente conversar sobre esses quadrinhos, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo e se inscreva no canal, que se inscrevendo no canal você dá uma força expressiva demais aqui pro canal. Além disso, se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta os vídeos, que curtindo o vídeo se ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, se for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo que comprando por meio desses links, você dá uma força expressiva aqui pro canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Vamos conversar então um pouquinho aí sobre X-Men, a Canção do Carrasco e também as Guerras Asgardianas. Guerras Asgardianas, há bom tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal contando do que se trata, o que tem exatamente na história e tudo mais. E foi um vídeo assim bem bacana de fazer, mas já tem bons anos que esse vídeo saiu aqui no canal. E as Guerras Asgardianas foi publicado em formatinho pela editora Abril entre as edições 20 a 24 de X-Men, tá? Então, aqui, o que acontece? A primeira e a segunda parte estão aqui e a segunda parte está aqui. A primeira parte é escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Paul Smith. E a segunda parte é escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo Arthur Adams. Na primeira parte a gente vai ter também a participação da Tropa Alpha e na segunda parte vai ter X-Men e os Novos Mutantes. A primeira parte rola na Terra e a segunda parte vai rolar em Asgard. O que acontece então? O Loki é o grande vilão da história em ambas as partes, tá? Que funcionam aí muito bem, uma independente da outra e tudo mais, porque são histórias que tem o Loki como vilão e as Guerras Asgardianas, mas elas funcionam mais ou menos independentes por conta da proposta, né, do Chris Claremont. Mas na primeira parte, os X-Men, junto com a Tropa Alpha e mais um determinado grupo, vão parar num determinado local que poderia ser considerado um local utópico, maravilhoso, lindo de se viver. Não há nada assim que impeça uma boa vida ali e todo mundo tem poderes e os problemas de saúde acabaram, fome, não tem nada disso. Mas como tem o Loki por trás disso daí, ele é o grande cara que está orquestrando as coisas, existe um preço. Pagar esse preço pode resultar em algo desastroso, pois o preço pode ser alto demais. E nisso a história vai ser desenvolvida e nós vamos ter ali um roteiro muito bem trabalhado pelo Chris Claremont e muito bem desenhado, no caso, pelo Paul Smith, numa história empolgante, numa história que assim, você vai ter uma série de conflitos internos e tudo mais que a história vai te oferecendo. Na segunda parte, onde foi publicada nas edições 23 e 24 de X-Men, a gente vai ter os Novos Mutantes indo para Asgard e nós estamos bem numa fase onde a Tempestade ela não está com seus poderes, né, por conta do que acontecera no momento que ela foi atingida por uma arma feita pelo Forge. E isso fez com que ela perdesse seus poderes. O alvo era a vampira, mas ela que acabou sendo atingida e está ali sem os poderes. Ela pode ter de volta os seus poderes lá em Asgard. E quem está por trás dessa coisa toda para variar? Sim, é o Loki. E nós temos aqui uma outra história muito bem desenvolvida e que também vai ter ali o seu preço, todas as questões e em quem a gente pode e não pode confiar, principalmente considerando que o Loki é o deus da trapaça, é o deus da mentira. A arte do Arthur Adams nessa parte da história é a coisa mais linda. É muito bem feita, de encher o olho e a história é muito bem desenvolvida e também é um momento ali onde a gente vai ver algumas questões muito importantes no desenvolvimento dos Novos Mutantes, justamente por quanto que alguns personagens vão passar por mudanças bem drásticas por quanto das Guerras Asgardianas. Então é um quadrinho, é uma história que vale muito a pena a leitura, é uma história que vale muito a pena acompanhar e que ela é muito bem desenvolvida, como eu disse, e que traz, além de uma história bem escrita, ela também promove aí boas discussões quando tu tá lendo a história. Enfim, é uma história que vale a pena justamente por conta de ter um conteúdo de roteiro e arte de profunda qualidade. A Canção do Carrasco foi publicada em X-Men Gigante número
1. E lá na época isso aqui era o que nós chamávamos de encadernado. Então ela tem uma capa um pouquinho mais grossa e um papel assim relativamente melhor, tá? Não é um papel bom, não. É um papel relativamente melhor, um pouquinho melhor do que o aplicado nas mensais na época. Mas não é nenhum papel especial, coisa desse tipo, não. Mas é um encadernado aí que conta aí com 260 páginas, tá? E o professor Xavier vai sofrer um atentado, por meio desse atentado ele vai ser infectado por um vírus tecno-orgânico e a situação dele vai ficar extremamente crítica. E a gente vai ter um crossover entre os X-Men, o X-Factor e a X-Force. Por conta disso, quem são os roteiristas é o Scott Lobdell, o Peter David e o Fabiane Cieza. Os desenhos ficaram por conta do Brandon Patterson, o Jay Lee, o Andy Kubert e o Greg Capullo. Tá? Então a história ela é aquela típica história massa velho, tá? É isso que você vai ver aqui. Eu diria que aproximadamente 80% do quadrinho é luta. 80% do quadrinho é os mutantes saindo no pau com alguém, seja entre eles ou seja com algum inimigo, onde o conflito tem papel preponderante, importantíssimo dentro da narrativa. A gente ainda vai contar com o Apocalipse e também com o Senhor Sinistro, mas é um quadrinho literalmente assim, você vai lendo e o pau vai comendo, vai comendo, vai comendo. Por isso a leitura ela não cansa, justamente por conta do número de lutas, de batalhas que vai tendo dentro da história. Mas é uma história rasa na prática, sabe? Porque, tipo assim, você vai vendo o plot dela, ou o jeito que esse plot está sendo desenvolvido, melhor dizendo, e você fala assim, cara, que negócio mais ou menos, que coisa mais assim desenvolvida de qualquer jeito e tudo mais. Porque o forte mesmo aqui é o quebra-pau, é a batalha, é o pessoal tá saindo no tapa. É a grande virtude, eu diria, do quadrinho, porque a história pela história, o conteúdo dela, é uma história legal, tá? É uma história legal, eu diria. Por quê? Porque ela tem sim um roteiro raso, mas não é chato, justamente porque o volume de batalhas, ela deixa a história bacana, deixa a história assim, dinâmica. Você vai lendo numa boa, vai passando página a página sem se cansar, tá? Mas se você espera alguma coisa mais profunda, mais densa aqui nessa história de X-Men, isso não vai acontecer. Mas se você gosta de uma pegada de bastante aventura, de bastante luta, aqui você tem um quadrinho que eu diria que supre bastante essa necessidade, tá? Se eu tivesse dinheiro para um só, eu compraria as Guerras Asgardianas, porque é melhor desenvolvido, tá bem? Embora ele vai ser mais caro, né? Mas é melhor desenvolvido. Mas, como se diz, não é? Fica sempre aquele elemento do critério, tá bem? Então, Guerras Asgardianas é excelente, e a Canção do Carrasco eu chamaria de um quadrinho legal, de um bom quadrinho, porque é aquele quadrinho que literalmente, igual filme de ação, que você dá aquela desligada assim e só vê as explosões, os tiros e coisa e tal, dependendo do filme. Então é mais ou menos isso, e vai ter ali algumas questões envolvendo conflito e algumas coisas que envolvem o Ciclope, a Jean Grey, por aí adiante, mas o foco mesmo tá na ação, tá? É bem um quadrinho do que a galera gosta de chamar de massa velho, mas é bem desenvolvido no sentido das batalhas, tem muita batalha, e além disso tem uma arte bem bacana por parte dos desenhistas, que ali fazem um trabalho bem bacana, beleza? Bom galera, é isso daí, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, eu vou ficando por aqui. Já leu Guerras Asgardianas, já leu a Canção do Carrasco, gosta, não gosta? Vamos conversar um pouquinho. E por quê? Porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.